bioquímica, quando nasceu, era muito claro o que era, porque era basicamente a composição de seres vivos. Inclusive, ela derrubou a ideia de que os seres vivos tinham uma composição diferente da natureza, que era a teoria vitalista. Logo em seguida, começou a vir a questão de como é que esses seres vivos, como é que esses compostos são formados, aí veio o estudo do metabolismo. Mas a bioquímica foi se expandindo de tal forma que ultrapassou isso tudo. Então, se a gente olhar nesse congresso hoje, é muito mais do que simplesmente estrutura e composição de seres vivos e o metabolismo. Eu diria que a bioquímica é a biologia vista do ponto de vista molecular. Então isso dá uma amplitude tão grande que ela fica praticamente do tamanho da biologia, que é impossível se dar a bioquímica num curso de bioquímica regular. Então é necessário fazer escolhas, mas não abandonando o conceito. Eu acho que o conceito é esse, é a biologia vista do ponto de vista molecular. E, então, quais seriam os critérios de escolha num curso de bioquímica? Para mim são os elementos fundamentais que dão a base da compreensão da biologia no nível molecular. Então, ela tem um pouco de composição, mas tem metabolismo e tem mecanismos regulatórios, enfim. Eu acho que aí dá para escolher. É claro que toda escolha tem um certo grau de arbitrariedade, mas é possível identificar aquilo que seriam os conceitos fundamentais em bioquímica que teriam que ser entendidos por uma pessoa que quer se chamar bioquímico. Por outro lado, é impossível que alguém saiba tudo de bioquímica. E se alguém disser isso aí, eu vou dizer que está mentindo, ou que não está sabendo o que é bioquímica, dada a amplitude. Mas é possível você, então, ter conhecimento de algumas coisas, não os detalhes, mas como é que as coisas funcionam. Esse é que eu acho que é o ponto central no ensino de bioquímica. Eu me tornei bioquímico quando eu fui estudar com o Leopoldo Demés, no Instituto de Biofísica, e foi lá que eu entrei em contato, trabalhando mesmo com bioquímica. Eu já tinha tido contato com bioquímica quando eu fiz o curso de medicina na UFMG, um grande contato com o professor Carlos Diniz, mas eu não cheguei a trabalhar com ele. Eu queria trabalhar com ele, ele me despertou muito interesse a bioquímica, mas o próprio Diniz, professor Diniz, sugeriu que eu fosse para o Rio trabalhar com o Leopoldo Demés, com um argumento muito interessante. Ele dizia o seguinte, que ele queria que eu voltasse para Belo Horizonte e ele achava então que eu devia aprender coisas diferentes do que se sabia em Belo Horizonte. E ele via no Leopoldo Diniz uma pessoa com um potencial extraordinário que de fato se concretizou. Quer dizer, o Leopoldo Demés se tornou um dos maiores bioquímicos do mundo na época dele. Né? O próprio Diniz, ele inclusive influenciou muito no tema que eu vinha trabalhar, que não foi o tema que eu aprendi com o Leopoldo. Ele tinha um problema que era entender o mecanismo de ação de toxinas, especialmente na época do veneno do escorpião, e eu aprendi coisas com o Leopoldo e no exterior que podiam ajudar e até resolver esse problema. De fato, nós conseguimos resolver. Eu acho que a criança tem uma curiosidade natural para conhecer o mundo
e, portanto, ela é potencialmente um cientista. Aliás, ela aprende com exatamente essa observação e a vivência. O que ela precisa desenvolver depois é a crítica, né? O método científico ele implica na observação, criar hipóteses e tudo, e no final é necessário uma crítica para não se acreditar em qualquer coisa. E isso pode ser aprendido desde o início. Então eu acho que quanto mais cedo melhor. Infelizmente, a nossa educação no nível fundamental, principalmente no ensino médio, ela castra muito e desestimula a curiosidade. E isso é muito ruim. Eu acho que o fomento à pesquisa não é possível você progredir numa área científica se você castra a criatividade e a curiosidade do pesquisador. Então, você tem que ter instrumentos de fomento que vão ajudar a criar e desenvolver esse avanço do conhecimento baseado na curiosidade, no conhecimento e no interesse dos pesquisadores. Em geral, isso se dá na pesquisa básica. Então, não é possível avançar sem a pesquisa básica. Agora, por outro lado, é importante também que algumas questões que são colocadas na nossa sociedade e que podem ser respondidas com o instrumental que a ciência nos dá, sejam colocadas. Então, há dois tipos de fomento no meu entendimento. Aquele que, até usando a terminologia inglesa, né, é o bottom-up e o top-down. O bottom-up é o que detecta oportunidades. São coisas que às vezes estão surgindo na literatura, estão na fronteira do conhecimento, que a maioria das pessoas não conhece, mas que os pesquisadores conhecem. Aí você pode avaliar quanto à qualidade da proposta, realmente se está na fronteira do conhecimento, e isso deve ser fomentado sem perguntar se vai ter utilidade ou não. Porque isso pode algum dia ter utilidade. E a gente tem que estar contemporâneo com os avanços científicos do mundo. A gente, que eu digo, o país. O outro tipo de abordagem é você tem um problema no SUS, no Sistema Único de Saúde. Você tem um problema de crise hídrica, você tem um problema de violência. São problemas que a sociedade coloca e que você pode usar o conhecimento para ajudar a resolver. E esse, então, deve ter uma chamada específica conclamando os cientistas, as pessoas que podem contribuir para a solução do problema, para exatamente trabalhar em cima de propostas de soluções. E isso não é só coisa que vai gerar produto, mas vai gerar alguma coisa, alguma solução. Acho que nós temos exemplos aqui. O Oswaldo Cruz, que é uma pessoa que tem excelente formação no Instituto Pasteur em Paris, tinha um problema social no Rio, que era uma cidade infecta, né? Toda vítima de uma série de doenças gravíssimas. Ele foi chamado para resolver esse problema e resolveu, com vacina, com higienização de áreas, sanitização, até de uma forma polêmica, mas ajudou a resolver o problema. Então o cientista não pode ficar alheio a essa questão. É claro que nem todo cientista vai ter que fazer tudo. Então alguns vão ter mais vocação para algumas coisas, outros para outras, mas a ciência como um todo, ela tem que estar atenta também para os problemas sociais. Principalmente as agências de fomento, que vão então detectar, ouvindo governo, sociedade, outros órgãos aí,
vão detectar onde estão os problemas e vão chamar o cientista para ajudar a resolver. Agora, chamar assim, né? Oferecendo um financiamento para pesquisa direcionada. Aí, nesse caso, o julgamento ele já tem uma cara um pouco diferente. É claro que tem que levar em conta a qualidade, a possibilidade do grupo de realmente realizar a pesquisa, mas também a relevância da proposta e a pertinência da proposta para resolver o problema. E problemas não faltam para a gente. Agora, a gente nunca pode ficar visando só essa coisa muito aplicada, porque nós estamos matando o futuro. Porque as soluções para muitos dos problemas que a gente tem hoje, possivelmente ainda não foram descobertas. É aquele cientista fazendo pesquisa básica que vai identificar isso aí. Então, para mim, não é possível, é uma escolha de Sofia, né? Você não pode escolher um e não o outro, tem que fazer as duas coisas. Como que é isso? Agora, para isso você tem que, não é também fazer uma coisa em detrimento da outra. O financiamento que existe no país hoje, em relação ao PIB, está abaixo da média mundial. Isso tem que ser considerado. Eu acho que, em linhas gerais, em teoria, nós estamos fazendo a coisa certa. Por exemplo, para fazer ciência precisa de gente qualificada, gente bem formada. A nossa pós-graduação tem desenvolvido bastante e o resultado é que nós temos formado pessoas de qualidade, nós temos dado oportunidade para as pessoas se formarem também no exterior, ou terem formação complementar no exterior. E isso, enfim, tem acontecido. E para aqueles que acham que a gente já tem doutores demais no país, isso não é verdade. Nós estamos também, de novo, em relação à população, nós estamos abaixo da média mundial. Então há muito o que fazer. Nós temos um sistema de ciência e tecnologia que, em teoria, é bem estruturado, porque nós temos agências como o CNPq, que tem uma importância muito grande, agências como a CAPES, a FINEP, mas temos no plano estadual também várias FAPs, as Fundações de Apoio à Pesquisa, que dão um cunho para o fomento à pesquisa local, no sentido assim, de identificar aquilo que é mais importante para a região, seja em termos de formação de pessoas ou vocações regionais, enfim. Esse sistema, ele tem funcionado de uma forma bastante harmônica, no sentido em que há colaborações entre essas agências. A gente pode ver, no passado isso não existia, havia independência, às vezes as agências faziam coisas até que eram contraditórias. Então há uma ação, preservada as identidades e as vocações de cada uma das agências, isso existe. O problema é realmente o financiamento, especialmente esse ano, né, que nós temos tido um corte bastante expressivo. E isso eu acho que precisa ser sanado. É importante também dizer que um dos avanços recentes que tem ocorrido no plano, principalmente federal, é o envolvimento de alguns ministérios que têm percebido que a solução de problemas da sua área passam por pesquisa. E eles perceberam que podem usar o CNPq como uma fonte para identificar as competências que existem no sistema brasileiro de ciência e tecnologia, que podem contribuir para a solução desses problemas específicos. Então, citando assim, especificamente para exemplificar, o Ministério da Saúde tem muitas ações
voltadas, onde ele precisa recorrer a essas competências dos pesquisadores para resolver problemas na área da saúde. Então, há vários acordos do CNPq, mas também muitos envolvendo a CAPES também, usando recursos do Ministério da Saúde, exatamente voltados para a solução desse problema. É o caso, né, que exemplifica aquilo que eu chamei de top-down. Você tem um problema e chama, recruta as pessoas, né? Quer dizer, não é nada compulsório, né? Mas você atrai o interesse das pessoas oferecendo recursos para pesquisa, mas visando a solução de um problema. Como o Ministério da Saúde tem também o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Justiça, enfim, eu poderia citar vários ministérios aqui que estão percebendo essa oportunidade e estão agregando recursos, então, para o sistema de ciência e tecnologia. Mas ainda é tímido, eu acho que tem muito que avançar nessa direção. A SPBQ tem sido muito ativa em ajudar a formular políticas científicas, tem sido muito ativa em criticar quando há distorções na política, mas sempre de uma forma construtiva. E existem discussões que correm nas nossas Assembleias Gerais, no nosso Conselho, e eu acho que ela tem clareza da importância da bioquímica para o desenvolvimento do país. A bioquímica é uma ciência muito básica, muito fundamental, sobre a qual outras crescem. Quer dizer, dificilmente você pode ter avanços na área biológica sem uma boa fundamentação em bioquímica. E isso é muito claro nos congressos, onde essa fundamentação é sempre colocada em simpósios e em atividades e discussões também informais. Então, e vários membros da sociedade têm participado, né, de instâncias ligadas a diferentes governos, a diferentes também associações, como a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, exatamente levando essa crítica construtiva, crítica muitas vezes contundente, mas sempre no sentido de melhorar a condição da ciência e da tecnologia no país.